Graças e paz, Deus nos abençoe. Mais um domingo, mais uma semana desse novo ano, que Deus nos abençoe, nos dê a graça. Convido a igreja que abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E isso nos mostra como Deus é um Deus que está em todo lugar, né? Ele é onipresente e a sua glória está por toda a terra, e ela está cheia da sua glória, da sua presença, da sua majestade. Isso nos mostra como que Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, onisciente, né? Onipotente, e nós cremos nesse Deus, nós confiamos nesse Deus e descansamos nesse Deus, porque Ele está aqui. Ele estará aonde nós estivermos daqui a pouco, Ele estará em todo momento da nossa vida, e essa é a promessa do nosso Deus, tá? Possamos estar cantando o hino 11, Santo, 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 e após eu convido o Sr. José, seja nos levando de oração. Santo, Santo, Deus onipotente, louva nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os reunidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras de seres e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Bendito Deus, nossa eterna Pai celestial, agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede estar na tua casa, junto a ti, Deus, louvando o teu nome. Também agradecendo por essa oportunidade de adoração também somente a ti, porque não há outro além de ti. E por isso pedimos que a sua esteja neste dia falando aos nossos corações, não somente agora na escola bíblica, dominical, mas durante o dia, durante a nossa vida, que a tua palavra possa ter acesso ao nosso coração e à nossa mente, e que assim possamos sentir a presença do Senhor em todos os momentos da vida. Peço que Deus pelo pastor, na entrega do estudo de hoje, abençoe o teu servo,
para que eu possa sempre ser esse servo cansado na tua obra e que seja usado sempre nas tuas mãos para anunciar a tua palavra em todo o tempo. Abençoa junto com a nossa irmã Fernanda e os dois, abençoando para que eles possam estar sempre juntos em um só espírito para servir a Ti, abençoando o povo também dos seus filhos. Nós pedimos que resolva nossos problemas, perdoando o nosso pecado em nome de Jesus. Amém. O texto básico da nossa lição do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho do homem. 8. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Versículo 6. 6. De madrugada e floresce, a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam os seus nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amados, a infinitude aí é o tema da nossa lição hoje, né? Infinitude de Deus. E é interessante como a criança não tem concepção de fim. Se você olhar, a criança não sabe o que é um fim, onde que tem um fim, alguma coisa. Por exemplo, quando a criança está soltando pipa, ela não tem essa percepção que o carretel uma hora vai acabar. Ela vai soltando a linha e o carretel vai obedecendo a mãozinha dela. E no momento, acabou a pipa. A linha, quando ela percebe, a pipa, o papagaio está voando do céu fora e vai embora. Ela perdeu, ela não tem essa concepção, né? Estou falando da criança, não mais essa criança mais adultinha um pouco, que ela já tem, mas a criança em si, ela não tem essa percepção desse fim. O povo dessas crianças, muitas pessoas adultas olham para Deus de uma forma como Deus as atende. Então, como Deus atende? Aí ela vai olhando dessa forma, e assim é o Deus dela. Se Deus não atende, esse Deus vai tendo um fim de uma esperança, de uma segurança, de uma fé, de uma certeza para ele. Então, eles olham para Deus como também, né, no sentido de como Deus vai operando. Se Deus não opera, Deus, né, é um Deus com um fim para a vida delas. Ela vai abandonando esse Deus, vai deixando Deus, e alguns abandonam até a fé mesmo, vai embora, vai viver a sua vida
num contexto de esperança nela mesma, porque não deu certo ali. Então, o fim de sua fé, de sua esperança, de uma alegria, né, que a pessoa demonstrava diante de encontrar esse Deus, e na realidade tudo passou, né? Então, é uma fé não viva, mas uma fé, né, numa coisa material, uma coisa que ela está podendo ter o controle. E Deus não é um Deus que você, de um boneco, você controla esse Deus e faz dele o que quer, né? Então, por isso se dá em certos... Por que isso se dá em certos corações, melhor dizendo? É uma pergunta, né? Por que isso dá em certos corações? Por que essas pessoas agem assim? Simplesmente por não conhecer, né, esse único Deus infinito, ou conhecer a eternidade de Deus, ou conhecer que Deus é eterno, ou esse atributo de Deus. Porque no final da nossa lição nós vamos fechar com esse pensamento. Os demais atributos de Deus, podemos dizer, ele vai resplandecer da eternidade. O amor de Deus é o quê? Eterno. Então, por que ele é eterno? Porque Deus é eterno, né? O perdão de Deus é eterno. Porque ele te perdoa, ele não vai lembrar mais nenhum momento. Como muitas vezes nós, infelizmente, perdoamos, mas lá na frente podemos, opa, peraí que eu fulano pisando na minha bola de novo comigo. Mas Deus não. Então, o perdão de Deus é eterno. Então, essa eternidade de Deus, os demais atributos vai dar essa luz nos demais atributos. Mas o que mudaria em nossa vida ou na vida cristã de cada um saber que Deus é infinito? O que vai mudar na sua vida sabendo que Deus ou seu Deus é infinito? Quem gostaria de responder? Ou compartilhar essa? O que muda na sua vida cristã saber que teu Deus é infinito? Isso traz para nós realmente uma certeza, né, de que Ele não tem nenhum princípio nem fim, Ele é eterno. Nós cremos, sabemos que nós cremos em um Deus que é eterno. No sentido de nós pensar. Que mais? Alguém mais? Temos a garantia também de que se Ele é eterno, nós sabemos que nunca vai haver uma falha. Mesmo nós sendo falhos, nós não temos garantia própria, mas como Ele é eterno, o que Ele prometeu, então temos a garantia para a eternidade. Podemos confiar sempre. Mais alguém? Não? Então, para aquelas crianças que nós comentamos, se tivesse essa consciência do fim do carretel, né, a sua alegria continuaria. Ela nunca perderia a sua alegria, poderia perder a pipa de outra maneira, ou acabaria a alegria de outra maneira, mas não naquele fim, né? Assim também para muitos homens, se soubessem da infinitude de Deus, né, entenderia que o perdão de Deus não tem fim, é o que vocês comentaram aí, né? Então, se nós cremos e sabemos, cremos nesse Deus, conhecemos, e esse Deus se revelou a nós e revelou que Ele é um Deus eterno, então o perdão dele não tem fim, né? Então, essas pessoas entenderiam também que o perdão de Deus não tem fim, entenderiam que o amor de Deus não tem fim, entenderiam que a vida em Deus não tem fim. Mesmo que a morte venha, e é uma certeza que a Bíblia fala, ela é uma passagem, mas também ela é uma passagem com horror. Se aquelas pessoas, ou para aquelas pessoas que estão sem Cristo Jesus. Então a morte para essas pessoas é horror, porque vai passar da morte para a morte eterna. A Bíblia deixa bem claro que todo ser humano nasce morto, ou destituído da glória de Deus. Ou ele está morto espiritualmente, fisicamente está vivo, está andando para cima e para baixo, comendo, realizando todas as suas tarefas. Mas após essa morte física, ele já está na morte eterna.
E essa morte eterna é a segunda morte, que é o fogo eterno, né? Ou o lago de fogo, onde será lançado, Apocalipse 20, né? O inferno, a morte, Satanás, seus anjos e todo aquele que o adora, né? Então, entenderia também, por último, aí, que a presença de Deus não tem fim. Então, a presença de Deus não tem fim. O Salmo 139 deixa bem claro, né? Antes de o Senhor me formar, tu me teceste, o Senhor me conhece, o Senhor me conhecia. Ou seja, Deus, a presença de Deus não basta, né? Não precisa estar aqui, nós ter nascido, porque Efésios capítulo 1 deixa bem claro, antes da fundação nos escolheu, nos predestinou, ou seja, antes de nós nascermos. Vamos pegar aí a criação, 6.000 anos, né? Que o mundo já está feito e está sendo governado aí pelo nosso Deus, né? Mas antes disso tudo, Deus já nos amava. Então, Efésios deixa bem claro. Então, a presença de Deus no seu amor sobre nós era antes da fundação do mundo. Para isso, na nossa mente, isso é incompreensível, não tem como. Bom, antes de toda a criação, Deus já me amava. Como funciona isso? Não tem como, né? A gente pode até pensar num projeto, a gente não estou projetando criar tal coisa, mas é um projeto sobre coisas que já tem, né? E Deus está falando que Ele nos amava antes de criar qualquer coisa, porque Ele é. Então, o nosso primeiro ponto aí é a presença especial de Deus. E Deus se manifestou a sua glória aí, particularmente quando agiu em cumprimento à sua aliança, habitando entre nós, tá? Então, é uma manifestação dessa glória, como Isaías que nós falamos, né? Ele mostra quando ele está atuando na sua aliança e habitando entre nós. De várias maneiras, ele vai mostrando essa manifestação, né, particular da sua glória. Isaías aí, capítulo 6, ele vai mostrando essa grandeza, versículo 1 a 3 que nós vemos, né? Mas Isaías vai mostrando quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê Deus, né, que a casa se enche de fumaça, aí ele reconhece, né, a sua situação. Ele é pecador. Ai de mim, porque eu acabei de ver a glória, né, a Deus, né, a glória de Deus. Ele está falando, acabei de ver Deus. Logicamente não é a face de Deus, mas essa fumaça, a presença dele ali, é a manifestação que ele fez diante de Isaías. E ele reconhece, fala, eu estou morto. Mas a graça de Deus, né, o anjo ali, que tinha 6 asas, né, duas asas cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voava. Olha só como que esse querubim estava diante de Deus, cobrindo a face, cobrindo os pés e 2 voando. E pegou a brasa, né, Tainá, passou na boca de Isaías e perdoou. Então o céu é a morada de Deus, o céu é a morada de Deus, querido, tá? É de lá que nos mostra a sua santidade. Quando nós olhamos, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vamos olhando que Deus habita no céu. Lógico, a gente olha, somos como uma criança. O céu está ali, Deus mora ali. Lógico, enquanto que eu era criança, então o céu estava aqui, a minha mente estava tão rasa, mas se a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que o avião está lá em cima, ele nunca passou na casa de Deus. Ou seja, aonde que é a casa de Deus? Nós não temos ideia, é no céu, mas aonde? Então o céu é a morada de Deus, e de lá nós vemos a santidade, a beleza. Deus manifesta a sua santidade, Deus manifesta a sua beleza, a sua grandeza, através das ações que Ele vai realizando. E, lógico, né, a gente vai olhando a sua criação também. Ontem mesmo estava mostrando para a Cecília o pôr do sol, coisa mais linda. É a santidade de Deus, a grandeza de Deus, né? Como Deus fez as coisas perfeitas. Isaías 63:15 vai trabalhar um pouco isso,
atenta do céu e olha a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo, as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração, as tuas misericórdias se detêm para comigo. Então, atenta do céu e olha para a tua santa e gloriosa habitação. Então, a própria Bíblia fala onde que Deus mora, no céu, né? E um dia nós habitaremos com Ele. Como será? Não sabemos, mas cremos que habitaremos, né, na casa que o próprio nosso Senhor, em João, vem falando: vou preparar-vos morada. Logo, logo, né? Só que esse logo, logo, para nós, já foi 2000 anos. Aqueles discípulos, aquela multidão que andava com Jesus, passou 60, 70, 80, 90 anos e Jesus não voltou. E eles viviam. Atos diz que eles vendiam as suas propriedades, repartiam, porque a esperança dele era que Jesus voltava logo, logo, à tarde, né? E passou o tempo, a morte veio, levaram eles, e nós já estamos aí há 2000 anos, e o nosso Senhor ainda não voltou. Então ele não vai voltar? A promessa é perdida? Não. Né? Ele mesmo falou: o Pai sabe, ou seja, eu vou obedecer quando o Pai mandar eu voltar novamente. Aí nós é confortado pelo Salmo também, né? Um dia para Deus é 1000 anos. Isso nos traz essa grandeza, né? Essa infinitude de Deus. Ele não está amarrado em tempo. Nós estamos. Estamos aí já projetando isso, projetando aquilo. Hoje eu já pensei em fazer tal coisa, ou fazer isso, a semana que vem. Então nós estamos sempre amarrados num tic-tac, né? Ele também habitava no templo de Jerusalém, né? Jonas, tá? Alguém abre Jonas capítulo 2, e o outro, Efésios capítulo 19, 2, melhor. Efésios capítulo 2, 19 e 1 Jonas 2, 7. Então eles também habitavam, né, no templo de Jerusalém, porque habitavam, que hoje o templo de Jerusalém não existe mais, acabou, né? Mas também na nova aliança o templo, né, não é uma casa física, mas o corpo do cristão. Ou seja, cada cristão é o templo do Espírito Santo, ou o templo de Deus, né, dessa nova aliança. Nessa nova aliança nós somos a casa de Deus. Alguém achou Jonas 2,7? Quando dentro em mim desfalecia a minha alma e eu me lembrei do Senhor. E subi a ti a minha oração no seu santo templo. Aqui, né, é Jonas orando. Logicamente, Jonas, quando ele está narrando aqui, ele está no templo já, né? Ele já tinha saído, já tinha voltado, e ele está orando no seu santo templo. Ele está orando aqui, e a oração dele, ele sabe que subiu ao céu, porque ele está vivo, ele está podendo estar agora na casa de Deus, no templo de Deus, ali em Jerusalém, louvando a Deus, tá? Então essa aqui é no tempo do Velho Testamento. Deus habitava ali, como também Deus habitava no tabernáculo, santo do santo. Ninguém entrava o sumo sacerdote uma vez no ano para oferecer sacrifício. E ainda nós sabemos, né, que era amarrado na sua cintura uma corda, porque se morresse, se tivesse pecado, ninguém podia entrar lá. Ele seria arrastado para fora, né, e consumido, enterrado o corpo, né? Mas ele entrava sabendo que já tinha oferecido o pecado lá, né? A oferta do seu pecado, e entraria para oferecer a oferta para o povo. Na nova aliança agora, Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Pode mais, Samuel, até o 22, fazendo favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todos os edifícios bem ajustados crescem para o santuário edificado ao Senhor.
também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Do qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, né, dedicado ao Senhor, do qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Ou seja, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Todos os dias nós vamos sendo trabalhados. Esse é o processo de santificação. Não que nós somos salvos todos os dias. Não, salvo uma vez, salvo para sempre, né? Mas a santificação, a purificação, até que Cristo nos leve ou nos transforma, né? Nós receberemos aí o corpo glorificado. E somente pela união com Cristo, o cristão pode ter comunhão com esse Deus trino. Efésios ainda 2,14, né? Porque Ele é a nossa paz, com o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, somente pela essa união com Cristo nós temos essa paz, essa reconciliação em um só corpo em Cristo Jesus, através da cruz. Somente pela mediação selada pelo sangue de Cristo também a igreja pode ter esse acesso ao Pai, né, em um só Espírito, e também entra no santo lugar para obter, né, a misericórdia aí pela graça, tá? E isso tudo não é um tempo, é eterno. Desde quando a igreja é chamada, ela é para a eternidade. Nós vivemos para a eternidade, nós não vivemos até a nossa morte. Não, estou preparando a minha vida até a minha morte, com uma saúde boa, um caráter bom. Não, nós estamos preparando a nossa vida em santidade para a eternidade. Esse é um reflexo da nossa vida, da salvação, da obra que Deus fez em nós. Vivemos para a eternidade, tá? Como Samuel falou, nós erramos, pecamos constantemente, né? Mas estamos aí no processo. Está aberto ainda, Samuel? Efésios 2,18 agora. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ele, aí logicamente é Jesus Cristo, ou as três pessoas da Trindade, tá? O Filho, por ele, por Cristo Jesus, que é o texto que eu acabei de ler, o Samuel também, nos mostra que é por ele, na cruz do Calvário, que nós temos esse acesso, essa mediação selada pelo sangue, e assim por ele nós ambos temos acesso ao Pai, Deus Pai, né? Em um Espírito. As três pessoas da Trindade aí, deixa bem claro, né? Também Deus habita, querido, em cada crente em Cristo Jesus pela presença e operações graciosas do Espírito Santo. Aí é 1 Coríntios capítulo 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sabeis de vós mesmos? Então, não sabemos que nós somos a casa do Espírito, ou seja, o Deus eterno habita dentro de alguém que não é eterno, né? Nós não somos eternos, nós não temos o infinito, né, dentro do finito. Como colocar algo maior dentro de algo menor? Não existe, tá? E Deus vem e habita dentro de nós, tá? O infinito está morando dentro de cada cristão, cada um de nós. E por último aí, Deus habitará com seu povo no novo céu e na nova terra, sem necessidade de qualquer tempo. Teve o tabernáculo, temos agora, quando Jesus morre, vai embora, né, ao céu novamente, os cristãos começam a reunir nas casas, né? E lá na frente, aí começa a aparecer agora os templos, assim, né? E hoje nós temos cada
temos cada cidade, nós temos aí nosso templo, onde nós reunimos, né? Então Deus habitará com seu povo no novo céu e nova terra, não mais nesses templos que nós fizemos por mão, pelas nossas próprias mãos, tá? E ali nós habitaremos, né? Apocalipse capítulo 21, deixa bem claro, viu? Novo céu e nova terra, pois todos, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse mar de vidro que Apocalipse vai trabalhar no capítulo 19, eu acho, esse mar de vidro não haverá mais. Acabou, você tem um livre acesso agora, você tem todo, não é mais um espelho, né? Ofuscado, porque antigamente o espelho não era igual ao nosso espelho. Você olha, você vê perfeito, era um espelho tudo embaçado. Então João está falando nesse sentido, né? Esse mar de vidro, esse espelho embaçado, você não pode ver. Quando Cristo voltar, o novo céu e a nova terra, tudo já passou, se renovou, né? Se fez tudo de novo, né? Bom, segundo ponto, além da presença especial de Deus, a nossa lição vai trabalhar a imensidade e a onipresença de Deus, tá? Essa imensidade, o de Deus, com relação ao espaço, tá? Então você pensa aí, nós colocamos aqui a galáxia, então é algo que a gente fica olhando, estudando cada vez mais, e a gente vai ficando impressionado, tá? Essa infinitude de Deus em relação a esse espaço que nós conhecemos e podemos conhecer, recebe o nome de imensidão. Então tudo isso aqui é uma imensidão, mas Deus está lá, Deus está presente. E Satanás, o inimigo nosso, né, e está aí tentando e querendo desfazer as obras de Deus, ele não está na imensidão, ele não está em todo lugar, ele não é onipresente, porque ele é criatura. Então ele tem que estar aqui para infernizar ou saber o que está acontecendo. Ele precisa estar lá para saber, né? Então o que ele está fazendo, ele e os seus demônios, né, eles estão trabalhando em certos lugares para derrubar os seus, né, os eleitos de Deus, né, a obra de Deus, mas já está derrotado. Então essa imensidão de Deus, querido, significa que ele é o Senhor do espaço, tá? E implica que ele está presente em toda a criação ao mesmo tempo que ele é onipresente. O homem quer chegar na Lua, o homem agora está olhando para Marte, o homem está querendo isso e aquilo, né? Mas Deus está lá, Deus está governando, Deus governa tudo, Ele sabe de tudo, Ele segura tudo, né? Governa tudo. Salmo 139, versículo 8: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, né, ainda lá me haverá de guiar tua mão e tua destra me susterá. Ou seja, aonde nós estivermos, Deus está lá. Aonde o ímpio estiver, Deus está lá. Aonde Satanás, os seus demônios estiverem, Deus está lá. Ou seja, nem ele vai agir se Deus não permitir. Ou seja, tudo está no controle desse Deus infinito. Esse Deus eterno. Então não pensamos, né? Por isso que a pergunta inicial, o que muda na nossa vida cristã, saber que Deus é infinito? Ou seja, a nossa segurança. Nós não estamos diante de um Deus que surgiu do nada, ou foi criado por alguém. Não, Ele é Deus infinito. Ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Ou a nossa segurança, ela não tem início, não tem meio, não tem fim. Ela é infinita. Dá para entender? Não. Mas a nossa segurança é infinita. Nós não temos segurança no nosso carro, ou no que nós estamos fazendo, realizando. Não, eu já tenho experiência, estou sossegado, né? Quando estão cortando alguma coisa, porque já temos uma experiência, né?
mas na realidade nós não temos o controle sobre tudo. Ao mesmo tempo, a gente pode, né, a máquina pode dar algum erro, a nossa máquina, nosso corpo pode dar uma falha, mas Deus não, Deus é Deus, né? Ele não é máquina, ele não é homem para que falhe, né? Falha. Então Deus criando o mundo, a sua imensidão implica que Ele está presente em todas as partes do mundo, tá? Então Deus cria esse mundo, a sua imensidão, e isso implica que Ele vai estar em todo lugar. Porque se Ele não estiver lá, se Ele não estiver aqui, Deus não é Deus, né? Ele não tem controle, tá? Então pensa num fazendeiro, tem uma fazenda gigante, ele não tem o controle de tudo, ele não sabe o que está acontecendo lá na ponta da fazenda, né? O prefeito, o presidente, o governador do estado, do país, ele não tem controle sobre tudo. Ele tem os seus, né, secretários, os seus governadores, isso, aquilo que está trabalhando para ele. E todos vão dando relatórios, né? Mesmo assim, ele não tem controle de tudo. É o oposto de Deus. Deus não. Deus, Ele é o chefe soberano sobre tudo e nada escapa dos seus olhos. E nada escapa dos seus ouvidos. Ou seja, as nossas murmurações estão chegando. Os nossos louvores estão chegando. As nossas súplicas estão chegando. Bem claro, quando o povo do Egito começa a reclamar, clamar, né? Gemer. E Deus falou: opa, aquela promessa que eu fiz lá em Abraão, está chegando o tempo, 400 anos. Está chegando o fim desse povo ficar aqui nesse Egito, escravo, né? E eu vou libertar esse povo. Ou seja, ele ouviu uma aliança que ele, né, fez em Abraão, né? Ou seja, a imensidão e a onipresença de Deus juntas significa que Deus está inteiramente em todo lugar. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem como, né, falar, não, Deus Pai está aqui, Deus Filho está lá, Deus Espírito Santo está acolá. Não. Aonde um está, todos estão, porque Deus é Deus, tá? Ele não tem três corpos, tá? O Pai está aqui, o Filho está lá. Não. Quando um está, ele está todo, né? A presença de Deus. Gênesis 18, 21. Alguém lê para nós? Gênesis 18, 21. E o outro, Efésios capítulo 2, 13. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Descerei e verei, né? Deus precisa descer do céu. Deus precisa, né, descer para ver, né? Deus está trabalhando, a Bíblia está trabalhando aí uma linguagem antropomórfica, né? Um modo da gente entender que Deus está presente, Deus está agindo, né, em nosso favor, tá? Então a Bíblia não atribui a Deus esse movimento de um lugar para o outro. Deus não está correndo, não tem que correr ali agora. Deus, tá? A Bíblia não vai atribuir esse movimento que nós precisamos. Ouvimos o nosso filho dar um grito lá, ou a esposa, ou alguém, né, um amigo de trabalho pediu, a gente tem que correr lá para socorrer. Não, Deus já está socorrendo, tá? Então é uma linguagem antropomórfica, tá? Para a presença e atividade de Deus, para a gente compreender o que Deus está fazendo, tá? Efésios 2,13 agora. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Ou seja, né, é a mesma coisa, mas agora em Cristo Jesus nós estávamos longe, tá? Fosse aproximado pelo sangue. Nós estávamos longe em relação ao nosso pecado, mas Deus estava ali. Deus sempre estava perto da gente, vendo, lógico,
está ali batendo palmo, dizendo, não, tranquilo, pode, né? Ele estava em ira. A Bíblia é bem clara. Quando nós estávamos mortos em nosso delito e pecado, nós estávamos em ira, né? Então a Bíblia se refere à distância relacional, não física, tá? Ou seja, né? O nosso momento relacional com Deus, nossa comunhão com Deus é distante. Deus não está com relação ao pecado, tá? E não física, porque física Deus está constantemente, né, ali. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, tá? Essa presença de Deus preenche todos os lugares, querido. É uma coisa que nós não temos, tá? Esse atributo da infinitude de Deus é unicamente nosso Deus, é nosso Deus. Agora, levando um Deus aí que está em todo lugar. Qual Deus que o homem levantou, o homem prostra, ele está em todo lugar, né? Por exemplo, Buda, ele saiu andando, buscando o Nirvana, né? E chegou no final da vida e falou, infelizmente não encontrei, né? Mas muitos estão prostrados diante dele. Mas ele está em todos os lugares? Não está, porque ele é uma criatura, é um homem, né? Criado por esse Deus que nós estamos dizendo que esse Deus é infinito, tá? Esse Deus é infinito, tá? Então a presença de Deus preenche todos, né? Todos os lugares. Jeremias 23: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não de longe? Ocultar-se-ia além alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E isso nos remete a Apocalipse, quando Deus voltar, o que vai acontecer? Os ímpios vão correr, vão pedir para os montes, né, as cavernas, vão querer esconder. E como que vai esconder? No último dia, quando Deus voltar. Não tem como. Mas eles vão buscar a morte vai dizer, não tem mais nada com você. Ou seja, a morte vai ser lançada no inferno, no lago de fogo. Ou seja, vai acabar, vai ser exterminada, né? Ela não terá mais poder algum sobre o homem. O homem não vai morrer, ou será, né, no julgamento, na condenação, o ser humano que viveu a sua vida regalada nesse prazer desse mundo, vai querer morrer, não terá mais como fugir, porque se pudesse morrer, daria um basta, né, de sofrimento. Mas não, é eternamente. Ou seja, nosso Deus é um Deus infinito, a vida nele é uma vida infinita, porque é uma vida eterna, mas a morte ou a condenação dele também é infinita, porque ele é infinito. Olha a situação. Haverá gozo, alegria, paz eterna, mas também ranger de dentes eterno. Vale a pena viver essa vida que esse mundo tem nos dado, oferecido, que ofereceu para ele próprio, né? 40 dias jejuando no deserto, quando ele chega, porque ele foi levado, né, pelos seus anjos, para ser provado por Satanás, e ele foi aprovado, né? E Satanás leva, olha, se você fazer isso, se você fazer aquilo, ele sempre respondia com a palavra de Deus, tá? Então, ele foi aprovado e nos mostrou que nós também nele conseguimos sermos, né, aprovados. Então, é importante percebermos que a presença especial de Deus não está limitada, né, a um templo para que não pensamos que podemos aí controlar. Então, o nosso Deus está aqui, pendurado na cruz, o nosso Deus está ali num canto, numa mesa, eu posso controlar. Não, nosso Deus vai entrar agora. Então, traga o nosso Deus.
e as pessoas vão trazendo Deus. Ou seja, esses deuses são Deus controlado. O Deus infinito, ele não habita em tendas. Ele não habita, ou ele não está em lugar físico. Ele habitou no tabernáculo, ele habitou no templo, ele habita hoje nos nossos corações. É um modo de nós entendermos, de vermos a presença de Deus, mas ele não está aqui, porque ele é infinito. Deu para entender? Então ele é infinito, ele está em todo lugar, ele não está aqui, amarrado aqui, nesse sentido. Atos 7, 48, vamos lá? Atos 7, 48 e 49, outro, por favor, Miqueias 3, 11. Os seus cabeças dão a sentença os corpos. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas agiriam por direito, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos duvidar. Ou seja, entra Deus, e o Senhor está no nosso meio, e o que vai acontecer? Nada. Lembra dessa ação? A guerra perdida, vamos levar a arca. A arca não era para estar no meio da guerra, a arca era para estar no templo, mas levaram a arca. O que aconteceu? Perderam a guerra, foi roubada a arca e deu aquele grande problema. A nação que roubou foi ferida por Deus, foi mandada a arca novamente para o lugar dela. Ou seja, Deus está onde que Ele está. Ninguém governa, ninguém manda, carrega. Atos 7, 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrada os meus pés. Estrada os meus pés. Porque que a casa me edificais, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Então, o céu é o meu trono. A terra é onde que o Deus põe os seus pés, né? No sentido assim, né? Não está humilhando, não está desprezando a sua criação. Né? Está mostrando a grandeza ou a insignificância do ser humano querer tomar posse dele. É nesse sentido, né? Então, o céu é o meu trono e o céu, a terra é o meu estado. Ou seja, eu sou imenso, eu sou grande, eu sou o maior de todos que você pode olhar e crer, né? Ou querer buscar. E aí ele deixa a pergunta: que casa me edificareis? Qual casa você pode fazer? A casinha ali, né? Eu esqueci o nome desses orifícios, né? Ali, alguém souber, na deusa Diana ali fazia, né? Ou qual lugar do meu repouso? Qual lugar que você pode fazer? Que rede mais gostosa que a gente pode ter, um cantinho que a gente gosta de ficar descansando. Qual é esse lugar que Deus vai repousar? Não. Mas se você estiver em Cristo Jesus, esse lugar ali vai ser um melhor momento que você vai ter, porque você vai estar descansando o seu físico diante de Deus. Não que Deus estará descansando, mas Ele estará com você ali. Onde que Marta quis descansar? Não, ela quis trabalhar. Maria não, descansou aos pés do Senhor, no chão, sentada ali, né? Mas ela descansou nos pés do seu Senhor. Então essa imensidade, a imensidade, né? E a onipresença são atributos. A imensidade e a onipresença são atributos únicos do nosso Deus, ou do Deus verdadeiro, tá? Não há outro Deus que o ser humano aí prostra, busca ou afirma que existe, tá? Não, ele não é imenso, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, né?
e fiel diante das divindades infinitas, né? Que os homens aí têm buscado, dobrado seus joelhos em adoração, tá? Então esses deuses que o ser humano tem buscado aí são as divindades finitas. Hoje vivem, amanhã já não existe. Quantos deuses foram levantados e já morreram, né? Assim, não faz mais sentido. Ou mudaram o seu nome, mudaram a sua roupagem para continuar. O nosso Deus nunca mudou a roupagem. Terceiro e último lugar aí, a eternidade de Deus. Já em relação ao tempo, Deus é finito, né? Infinito, melhor dizendo, ilimitado, ou seja, Ele é eterno, tá? Deus é eterno. E esse tempo, essa passagem do tempo, são aspectos da criação de Deus, e por isso, né, Ele é o Senhor do tempo, e esse tempo não pode afetá-lo em nada, nunca vai afetar, tá? Ah, mas a igreja é isso, não, Deus está controlando, e todo mundo está sendo criado segundo o que Ele projetou, tá? A igreja está chegando, o salvo está chegando a ele, as ovelhas dele está ouvindo a sua voz e está chegando ao aprisco. Nada está saindo do controle dele. Aos nossos olhos, esse mundo cada dia está sendo, né, derrubado, está sendo destruído. Pode até ser, né, mas nada está além do controle de Deus, tá? Ah, mas a igreja, quando vai chegar, concretizar a igreja? Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o último salve, Deus, né, o anjo tocar a trombeta, mas nós não sabemos. Então, e podemos ver também na Escritura a primeira atribuição da eternidade a Deus em Abraão, tá? Gênesis 21, 33, se você quiser abrir lá, tá? Aí é a primeira atribuição que nós vamos ver a Deus sobre a eternidade. Deus é eterno, tá? Primeira vez que a Bíblia vem tratando isso, e Abraão tratou isso, né? Gênesis 21, 33. Plantou Abraão tamangueiras, tá? Tamangueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. É a primeira vez que nós encontramos, né, esse nome, Deus eterno, ou Deus não tem fim. Muito interessante, né? Ou seja, todos os atributos, tudo que Deus é, a Sagrada Escritura vai sendo trabalhada. Ah, mas por que Deus já não começou no primeiro capítulo? Né? Deus vai mostrando no caminhar da humanidade o seu nome, os seus atributos, o que Ele é. Ou seja, nós não entendemos tudo uma coisa só. Ou um neném, você não pode dar arroz e feijão para ele. E assim Deus vai mostrando na criação, e nós vamos lendo a sua Sagrada Escritura e vamos olhando como a criação foi andando e Deus foi manifestando. Por isso que é de suma importância nós lermos a Bíblia. Porque se nós não lermos, nós nunca vamos saber que Deus é eterno. Você pode ouvir, mas hoje você sabe porque está escrito na palavra. E Abraão, ele manifestou isso, Deus eterno, né? Invocou ali o nome do Senhor. Qual que é o nome que ele invocou? Deus eterno. Olha só a grandeza, né? Como também Abraão esperava que Deus cumprisse a promessa, né? Do dom da terra que o Senhor dissera que não aconteceria por vários séculos, tá? Se você olhar na tua revista, você vai ver um monte de outras promessas que Abraão teve, o filho, né? Toda essa espera de 25 anos, tá? Mas nós ficamos daqui para frente, tá? Como também Abraão esperava que se cumprisse essa promessa do dom da terra que nós falamos, né? Se você voltar novamente para Gênesis 15, tá? Se você quiser abrir lá 15, os versículos 13 a 16 nos diz o seguinte, Gênesis 15, olha lá. Então lhe foi dito, 15 e 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, muitas vezes a gente atropela, quando a gente chega nessa escravidão ali, José descendo para o Egito, depois toda a sua família chegando, às vezes algumas pessoas julgam, não, o povo pecou, e o povo foi escravizado. Não, o povo está sendo levado para lá em tempo de Abraão. A promessa foi em Abraão. Esse povo vai ser escravizado. Eles não desceram porque eles pecaram, tá? Ou seja, de uma maneira Deus levou esse povo para lá, né? Como Babilônia, o povo pecou, Deus levou ele para o cativeiro, tá? Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então Deus já está falando em Abraão, esse povo vai ficar 400 anos, mas também aquele povo que colocou a mão sobre o meu povo, eu vou ferir ele. Pode deixar. E eles vão sair com riqueza. Lembra na passagem, quando o povo está saindo com Moisés em Êxodo, o povo deu o quê? Ouro, deu prata, deu tudo o que eles pediam. Pensa num povo que saiu com riqueza, né? Por quê? Promessa. Mas Abraão não viu isso. Quem foi ver só Moisés lá na frente. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus ainda estava esperando chegar a ira dele sobre os amorreus. Ou seja, 400 anos Deus esperou para que a ira dele chegasse na cólera final sobre os amorreus. Ou seja, Deus é um Deus de tempo, da eternidade. Isso mudou alguma coisa de Deus? Ou aconteceu alguma coisa nesse período que Deus já não tinha controle? Nada. Tudo passou, né, sobre o seu trono. Ele está sentado no trono que João, em Apocalipse, viu, capítulo 4, né, quando ele é levado em espírito, ele dá de cara, né, assim pode dizer, e ele vê um sentado no trono. Ele não vê 3, ele vê um sentado, como filho do homem. E ali ele está regendo, e ele vai falando, mostrando tudo, né, o Apocalipse. Então Abraão, que ele esperou com fé o cumprimento de todas as promessas, o Senhor fez uma aliança perpétua, né, com ele, com a sua descendência, por ser Deus, e dar-lhe a terra por possessão por perpétua. Lógico, tá? Nós não cremos que nós vamos voltar, Israel vai voltar para Israel, para Jerusalém. Não, ali foi um momento que Deus se manifestou, Deus agiu. Israel espiritual, tá? É um povo escolhido de Deus, não um povo salvo, uma nação salva, melhor, é um povo salvo. E quem que é esse povo? Todo aquele que circuncidasse. E lógico, essa circuncisão hoje, a circuncisão não é mais real hoje, fisicamente, mas é o coração. Sempre foi o coração voltado a Deus. Tá? Lá manifestou físico, né? Novo Testamento agora é bem mais claro, que é o coração voltado a Deus, ou o novo coração que João 3, de 1 a 15, Nicodemos, temos que nascer novamente, ter um novo coração, uma nova criatura, tá? Mas também, Gênesis 17, 7, né? Dar-te a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardará a minha aliança. Aqui é o ponto. Eu vou te dar tudo, mas você vai ter que fazer uma coisa. Ou seja, né? A salvação pertence a mim, mas a tua responsabilidade eu não vou tirar uma vírgula. Guardarás a minha aliança. Tá? Porque ela é perpétua. Se eu guardo ela, então eu tenho uma vida eterna. Se eu não guardo essa aliança perpétua, eu não tenho uma vida eterna, eu tenho uma morte eterna.
responsabilidade humana, mas a salvação está em Deus. Aí nós vemos a doutrina que nós cremos, né? O 5 ponto calvinista, o 5º, né? A perseverança do santo. Dá para nós perseverar até a morte pela nossa força? Pela nossa força. Se Deus não agir? Ou seja, essa perseverança do santo, né? Algum dos meus professores, né? Eles sempre falavam, esse nome está errado, não poderia ser perseverança do santo, né? E agora eu não lembro como que ele dava a mudança lá, né? Ou seja, Deus está perseverando sobre você até o último, dando todas as condições de você ser fiel a Ele até a morte. Até a morte. Ele te dá dando condições. Ele está te dando fé, te dá dando segurança, te dá dando tudo para você chegar até o fim. Mas você tem uma responsabilidade de lutar, né? Eu tenho, fulano, tem um emprego aqui para você, tá? Se você não levantar, o dono não vai levar o emprego para você lá, você vai ter que levantar, é tua responsabilidade, né? Uma pessoa que está deprimida, com depressão, ela tem que encontrar um ponto. Nós estamos lá ajudando, o medicamento vai ajudar, Deus também vai dar toda a força, né? Mas se ela não dá um clique, tá? Existe a ação sobrenatural de Deus. Deus age também sobrenatural, vai lá e cura a pessoa. Mas Deus também está dando toda a força, todo o meio para essa pessoa levantar. Com amigo, pessoas, isso. Mas se ela não levantar, ela morre. Ela vai morrer ali, porque ela vai se entregar totalmente, né? Então essa responsabilidade que nós temos com a aliança, né? Guardar ela. Então, quando Abraão invocou o nome do Senhor, que Deus é eterno, ele confessou a sua fé de que nenhum tempo, nem mesmo um século, poderia impedir Deus de fazer, né, ser e fazer, né, tudo o que ele prometera ser e fazer em sua aliança. Ali ele deixa claro, e quando nós olhamos essa palavra e cremos nas palavras de Abraão, nós estamos mesma coisa, crendo, tá? Não é século, não é isso. Lembra que nós falamos? Já foi 2000 anos que Jesus foi embora, subiu a ascensão, né, de Jesus. Não é 2000, não é 2 milênios que vai impedir Deus, né, realizar o que Ele prometeu. Não vai impedir de nada dele ser e fazer o que Ele, né, o que Ele prometeu na sua aliança. Logo está aí, logo, né? Então, essa realidade podemos ver, né, pela boca do apóstolo Paulo, tá? Em Romanos 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o seu evangelho e pregação de Jesus Cristo, olha só, né? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio da escritura profética. Ou seja, Romanos 16, 25, quer conhecer as profecias da escritura, mas não vai atrás de homens profetas, né? Hoje não existe mais esse ato de profetizar aí, é a Sagrada Escritura. Hebreus 1 deixa bem claro, outrora Deus falou de muitas maneiras. Se Deus tem que falar, Ele vai falar através das suas palavras. Eu não preciso mais levantar coisas, né, novas, tá? Assim, querido, para nós fecharmos aí, em nenhum aspecto o nosso Deus está sujeito ao tempo, mas cada cristão, querido, pode, né, se alegrar em dizer, como o Salmo 31, 15, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias, todos os dias. Será que nós temos escrito assim? Que não, creio, meus dias estão todos contados, estão determinados na mão de Deus. Aí vem a segunda parte, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Será que eu tenho escrito também?
Porque às vezes nós tropeçamos, nós temos um ponto, mas erramos no outro, falta fé no outro, né? Quando as coisas vão apertando e a nossa fé fraqueja. Mas eu estou dizendo claramente, meus dias estão contados. Eu sei que eu estou vivendo todos os dias na presença de Deus. Por que eu não creio que Deus está me levando também? Se meus dias estão contados, determinados, por que eu não posso crer? Né? Como que a gente fraqueja, né, a nossa fé em certos pontos? Por fim, querido, a eternidade de Deus qualifica seus outros atributos. Lembra que nós falamos? Tá? Então, esse atributo da eternidade de Deus vai qualificar os outros atributos. Como? Né? Ou, por exemplo, a sua glória permanece para sempre. Por quê? Ele é eterno. Sua soberania é estabelecida desde os tempos antigos. Por que a soberania dele? Porque ele é eterno. Ele reinará para sempre, porque ele é eterno. Pois ele é rei eterno. Por que ele é rei eterno? É rei, porque ele é eterno. Né? Tá? O universo visível que ele fez revela seu poder eterno. Sua justiça torna conhecido em suas leis eterna. Né? Seu amor por aqueles que o temem é de eternidade a eternidade. Não tem fim. Sua bondade fiel foi exibida desde a criação. Nunca terminará. E por fim, o Senhor nos assegura, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Antes que houvesse um dia, eu era. Deus é eterno, Ele não tem fim, Ele é infinito. Ou seja, nós estamos hoje, nesse momento, aprendendo mais. E Ele está nos dizendo, eu era, antes de formar você. Creio nisso? Cremos nisso? Temos testemunhado nisso? Às vezes falta fé. Porque algumas atitudes nossas é de incredulidade, dessa infinitude do nosso Deus. Mas que Deus continue nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando a graça que nós necessitamos, né? Constantemente para nós glorificarmos nosso Deus. Então, vamos orar, agradecer a Deus e as bênçãos dele nesse restante desse dia, né, os demais momentos, né? Oremos. Santo Deus, nós louvamos, ó Pai, por essa manhã, por essa palavra que nos traz segurança, paz, de saber que nós estamos, ó Pai, diante de um Deus infinito, um Deus eterno, onde que um dia o Senhor nos revelou, Pai. Nos revelou o seu braço forte, nos revelou essa eternidade. Nos revelou a casa que o Senhor preparou para morarmos eternamente. Também nos revelou ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma, a tua salvação. Cristo Jesus na cruz, a ressurreição dele, toda a história, Pai. O Senhor abriu nossos olhos, o Senhor abriu os olhos da tua igreja, abriu os ouvidos da tua igreja para ouvir. E assim, todo aquele, Pai, que é ovelha do teu passo, tem voltado no dia que o Senhor tem trabalhado, segundo o teu Espírito Santo, convencendo elas, ó Pai. E assim, ela tem ouvido a voz do pastor, e tem voltado ao aprisco, e o Senhor tem, ó Pai, nos tratado. E um dia estaremos eternamente, ó Pai, sarado, tratado, curado, na nossa casa, juntamente com o Senhor, com todos os nossos irmãos. Esse dia vai ser um dia glorioso a todos nós e para a tua glória, Pai, somente para a tua glória. Nos leva para casa, nos dê, Pai, um almoço segundo a sua vontade, e nos prepare para logo mais à noite para o nosso culto, e também nos lave o nosso coração, que nós possamos participar da ceia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Paz. Deus nos abençoe.